Oi, gente, é hora daquele nosso bate-papo gostoso, Passeio de 50. Muitas vezes, para ter direito à inclusão em alguns benefícios, como por exemplo no plano de saúde do marido ou da esposa, é preciso apresentar um documento, como por exemplo a certidão de casamento ou a declaração de união estável. Mas e quando o casal é formado por pessoas do mesmo sexo? Em uma decisão relativamente recente, de 2011, o Supremo Tribunal Federal determinou que fosse reconhecida a união homoafetiva e que ela tem os mesmos efeitos jurídicos da união estável entre homens e mulheres. Um pouco mais tarde, em 2013, o Conselho Nacional de Justiça obrigou que os cartórios realizassem casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo. E é aqui, em 2020, que a gente conversa com Stan Costa, um queridíssimo, que passou por tudo isso e vai contar pra gente como foi. Stan, que delícia recebê-lo no nosso canal. Obrigado. Me conta, passou por tudo isso? Para ser sincero, essa questão do casamento e da união estável, antes mesmo de eu passar por essa experiência, eu tive muita experiência de amigos e de vizinhos que tiveram problemas muito grandes na sequência dos seus casamentos, né? E quando a gente fala de união estável, ou seja, de ir para um papel e escrever aquelas coisas, na verdade o que a gente está buscando nada mais é do que o direito que todo mundo tem, independente de quem seja, de ter as suas sociedades, suas associações estabelecidas pela questão legal, né? Porque união, casar, todo mundo, as pessoas podem optar por casar e não terem papel nenhum, e não terem nenhum vínculo que seja no papel, apesar que a justiça já reconhece, depois de um tempo, que duas pessoas que vivem embaixo do mesmo teto, depois de um certo tempo, elas passam a ter direitos, inclusive os direitos jurídicos. Mas a questão do casar é uma opção. Ah, beleza, é uma opção? É. Mas é bom você ter essa opção. O ruim é você não ter a opção de querer casar e não poder. Exatamente. Diferença. Essa semana aqui no nosso canal nós conversamos com o Michel Platini, vocês acompanharam. Ele é um grande ativista LGBT e ele citou pra gente uma situação que ele passou quando ele trabalhava na Câmara Legislativa, que tentou colocar o companheiro dele no benefício do plano de saúde e negaram. Quer dizer, são esses reconhecimentos, essas obrigatoriedades que são necessárias para que esses direitos prevaleçam, não é isso? Isso, para que você tenha os direitos de qualquer cidadão que trabalha, que paga imposto e que está andando por aí cumprindo com suas regras, que são as regras da sociedade, e que, obviamente, os direitos você tem que ter igual, já que você tem deveres iguais também, né? Não existe diferença de deveres. Por que você vai ter diferença de direitos? E esse relacionamento é de quanto tempo? Nós já estamos juntos vai fazer 10 anos. E casaram, você falou? Nós casamos, de papel passado, nós casamos, né, no cartório, tudo vai fazer 2 anos agora em dezembro. Mas a gente já está casado há 10 anos, quando a gente decidiu morar junto, dividir casa, dividir despesa, dividir as alegrias e tudo isso. Eu acho que de casamento são 10 anos, de certificação na justiça, de união estável tem um pouco mais de tempo, eu não lembro quanto tempo tem, mas de casamento mesmo vai fazer 2 anos agora. Stan, você já passou de 50. E acredito que tenha passado pelas dificuldades de assumir para a família e para a sociedade a sua orientação sexual. Essa questão é uma questão muito engraçada de assumir. Eu acho que, assim, hoje, quando eu converso com quem tá começando na adolescência e, às vezes, quer conversar sobre isso, eu sempre converso o seguinte: você não precisa, a palavra assumir, ninguém precisa assumir nada na vida para ninguém, né? Você nasce o que você é e você tem que assumir para você mesmo o que é que você quer. Eu acho que você tem que assumir ser feliz. Se esse ser feliz para assumir, né? Assumir o ser feliz, as pessoas que gostam de você, elas vão continuar com você, sendo você quem você é. Eu acho que se você não é exatamente feliz, como que você pode fazer alguém ao seu redor feliz? Então, acho que é a questão do assumir. Agora, que tem dificuldades, claro, a dificuldade vem exatamente a partir do momento quando você não tem e não consegue construir ao seu redor diálogos para que as pessoas conheçam você,
que você verdadeiramente é, o que você verdadeiramente sente, que você se expresse como ser humano, né? Então as pessoas precisam te conhecer para saber se gostam ou não gostam de você, independente do que você faz, entendeu? No seu exercício de sexualidade. Isso aí é um departamento tão particular que eu não entendo muito bem quando as pessoas criam muito caso com isso. Olha, o assumir foi de propósito, É, porque eu gosto sempre de falar que as pessoas heterossexuais não precisam assumir nada. Por que é que as pessoas homossexuais têm que assumir? Então eu gosto de sempre instigar mesmo quando falo assumir, porque ninguém precisa assumir nada, é isso que você falou. E essa relação, ela não muda nada, porque eu costumo dizer, o que me interessa com quem o meu vizinho dorme? Isso vai mudar o que na minha vida? E eu acho que até hoje a gente precisa discutir isso. te interessa se seu vizinho é um cara legal, que respeita as regras do lugar que você mora, se você mora num condomínio, entendeu? E que ele viva a vida dele, que ele seja muito feliz e que ele não atrapalhe a sua vida também. Eu acho que manter relação de cordialidade, de respeito, eu acho que é isso que a gente tem que trazer de casa, tem que trazer respeito, né? E o respeito é respeitar os limites um do outro, porque às vezes essa questão das pessoas falarem assim, tem gente que quer que todo mundo seja forçado a entender suas escolhas, independente de falar de sexualidade, mas tem gente que se sente forçado a... Não, você vai ter que me aceitar assim? Não, ninguém tem que aceitar ninguém. De jeito nenhum. Acho que ninguém tem que aceitar. Você tem que escolher com quem você quer conviver e é uma opção de escolher. Eu quero conviver com A ou com B, está mais parecido comigo, está mais diferente de mim. E isso é um problema que você tem que resolver e que o outro também tem que resolver. A partir do momento que você decidiu isso, por que ter que assumir? Eu concordo com você. Assumir o quê? Ninguém... Assumir, você já nasce assumido, como já é taxado como ser humano desde a hora que você nasce. Então, você assumiu que é um ser humano. Seja humano. Quando você, que já passou dos 50 um pouquinho, conversa com os mais jovens, você ainda sente nesses mais jovens o medo de sofrer punições físicas, psicológicas? Você acha que isso ainda predomina na nossa sociedade? Infelizmente, eu acho que ainda predomina. Tem muito mais liberdade, obviamente, muita coisa foi conquistada, e aí a gente fala de conquistas que são direitos, exatamente por questão dos direitos. E aí, se você é mulher, você sente isso também. Se você nasceu mulher e você viu em algum momento algum tipo de diferenciação no tratamento, você também sente isso quando você passa a ser respeitada pela profissional que você é, pelo ser humano que você é. E os jovens hoje têm esse espaço muito mais aberto, porque eles podem se expressar muito melhor do que talvez a minha geração, do que talvez a geração que passou antes de mim. Então, quando a gente vê e estuda, vê na história os acontecimentos, as coisas que tiveram que acontecer, na verdade foram batalhas que foram vencidas e vêm sendo somadas ao longo de décadas, para que você chegue hoje e simplesmente viver a sua vida e sair na rua e se sentir uma pessoa inserida na sociedade. Os jovens têm dificuldade, e essa dificuldade que é o pior de tudo isso, eu acho, é quando elas têm dificuldade dentro da própria família, do núcleo familiar delas. Quando você vê um pai ou uma mãe que, na verdade, não aceita, porque tem sonhos, né? E quer transferir seus sonhos para os filhos, às vezes deseja que o filho seja uma coisa que o filho não é. Isso não precisa nem passar pela questão da sexualidade, das escolhas, das preferências. Isso parte por todas elas. Às vezes o pai quer que o filho seja formado em engenharia, e o filho não quer ser formado em engenharia. O filho quer ser mecânico. E o pai vai dizer, poxa, mas eu preparei meu filho para ser, ele pode ser o melhor engenheiro, mas ele quer ser mecânico. Tá, mas ele é feliz como mecânico? É melhor que ele seja feliz como mecânico do que um engenheiro infeliz e frustrado. Às vezes vai ser até mais bem sucedido, digamos assim, na profissão. Feliz, que o sucesso está na felicidade que você constrói sem criar grandes expectativas, né? A questão é que a gente cria muita expectativa no outro. E muitas vezes, aí é uma opinião minha, eu acho que quem cria muita expectativa no outro é porque tem muita expectativa frustrada em si. E aí, a partir desse momento, essa frustração, você, infelizmente, acaba transbordando tanto, você transfere para o seu filho essa frustração. Então, eu vejo, sim, em muitos casos, como vejo também, que em muitos casos existe uma aceitação, um entendimento dentro do núcleo familiar que facilita muito a vida desse jovem quando isso acontece. Quando ele se sente à vontade para falar de tudo, o que ele faz dentro da sua casa, ele reconhece que ele tem ali os seus melhores amigos. Ponto. É isso. Agora, Stan,
é visível que a gente ainda fala esse termo, mas infelizmente é isso mesmo, que você é um privilegiado, você tem nível superior, e a gente sabe que não são todos que conseguem chegar ao nível superior, nós sabemos disso, em pleno 2020, isso ainda é uma barreira para as pessoas menos favorecidas, para as pessoas que têm dificuldade e cada vez mais, infelizmente, a educação ela está precarizada, nós não temos mais escolas públicas como tínhamos quando eu era criança, que na verdade era um modelo, infelizmente hoje não é mais assim. Então, nós que temos nível superior ainda somos considerados privilegiados. Você é um deles. Esse seu status, esse poder ter um nível superior e ter uma condição de vida melhor, também te favorece? Eu acho que favorece todo mundo no nosso país, né? A gente vive num país que tem um abismo enorme nessa questão da distribuição de renda, onde você tem uma minoria. Imagina quando a gente fala que você faz parte do ápice de uma pirâmide, quando você ganha um pouco mais, sei lá, de 5, 10 salários mínimos, alguma coisa assim. Aí você fazer parte da elite de uma sociedade. Quando, na verdade, existem direitos que são de um ser humano e que a gente não poderia abrir mão desses direitos e nem deixar que outras pessoas passassem por necessidades. Eu acho que, assim, nós somos privilegiados, sim. As pessoas que não têm acesso, e são muitas que a gente está falando hoje, e se elas forem gays, ou se elas forem, de alguma maneira, fizerem escolhas diferentes, entendeu? A questão de ser negro e não ser negro também, tudo isso faz muita diferença e choca bastante ainda, porque é aí que você encontra o problema e a gente vai tentando buscar soluções. Soluções para quê? Soluções aqui para frente, tem que buscar, reparar um pouco, trazer mais equilíbrio disso tudo, para ver se a gente melhora, não para nós, que já passamos dos 50, talvez a gente melhore para os 50 daqui a 30 anos, entendeu? Que é a geração que está chegando agora na adolescência, chegando perto dos 20 anos, para que eles possam ter uma distribuição melhor, conseguirem conviver melhor com essas diferenças que a gente tem, que são tão grandes no nosso país. E essa também, quando a gente fala dessa necessidade do reconhecimento, isso parece ser mais importante a gente passar para quem ainda não passou dos 50, porque quando a gente fala, e eu comecei de propósito falando de lei, porque a partir do momento que a lei é obrigatório, tem que fazer, gostando ou não gostando, você tem que cumprir. Por isso que eu comecei falando de lei. Porque os mais jovens, eles têm que saber que eles têm direitos. Não é mais eu faço porque eu sou bonzinho ou porque eu vou ser bacana. Não, as pessoas têm direito. Você trabalha, você tem uma relação homoafetiva, você tem um casamento civil com uma pessoa do mesmo sexo e você quer colocar essa pessoa no seu plano de saúde, isso é lei. Você vai colocar. Não é, vou deixar. Ninguém vai deixar. As pessoas vão fazer porque isso é uma lei. A pessoa ter direito a receber herança depois que o companheiro, a companheira, o marido, a mulher morre, até o próprio termo companheiro e companheira tem que mudar. A pessoa que tem um marido do mesmo sexo tem um marido. A mulher que tem uma mulher do mesmo sexo, ela tem uma esposa, ela tem uma mulher. E aí parar com essa coisa os amigos que moram juntos, os colegas de quarto, né? Que você deve ter passado por isso, que você passou de 50. Mas é estranho isso, não é verdade? Você não poder... Porque, às vezes, você de certa forma, você não precisa chocar ninguém, mas você pode sutilmente ser verdadeiro e falar as coisas, mas ainda assim as pessoas têm dificuldades de entender ou de aceitar aquilo. Tá? Elas podem até ter dificuldade, mas o mínimo que elas podem ter pelo outro é o respeito. Eu acho que a questão do respeito é que não pode faltar. E a gente vê essa falta de respeito. Você falou um exemplo aí, eu já morei num outro condomínio e eu vi essa questão de um casal que não tinha casamento naquela época, isso já tem pelo menos uns 10 anos, mais ou menos, mas eles já moravam juntos, já viviam juntos, no mesmo apartamento, debaixo do mesmo teto, uma vida inteira. Um era um pouco mais velho do que o outro. O mais velho morreu. Sabe o que aconteceu? A irmã que não gostava do irmão entrou na justiça para tirar o companheiro dele do apartamento, porque ela queria o apartamento. Ela não gostava do irmão,
ela não se dava bem com o irmão, mas na hora que o irmão morreu, ela queria o benefício que era ficar com o apartamento dele. Até onde eu sei, ela perdeu isso na justiça, porque tinha testemunha de que eles viviam há mais de 20 anos juntos no mesmo apartamento, com uma relação de casal. E aí ela perdeu. Mas essa questão é o direito, porque ninguém questiona. O que tá na lei está na lei. O que você acabou de falar é direito. Se você tem um direito adquirido, você só abre mão dele, você pode abrir mão, mas é uma opção sua abrir mão. Você não vai ser colocado para fora de um lar que você construiu com alguém, porque vai ter alguém que tem parentesco de sangue que vai dizer que você não tem esse direito, porque você tem esse direito. E aí uma outra questão, seria muito bom que isso fosse um direito adquirido e tudo mais, mas conquistado por lei, legislada onde deveria ser legislado, que é no legislativo. Ah, não foi. E não foi, e não é, entendeu? Essa é a grande questão. Você precisa provocar a justiça, e a justiça precisa ser provocada, obviamente, senão ela não pode se pronunciar, para corrigir os problemas que a legislação é que deveria estar bem definida, e não está bem definida, porque você não consegue, dentro da sociedade que está ali representada, construir esse tipo de direitos, né? E quando a gente fala que conquista, porque foram tantos anos que a gente tem que usar esse termo, não consigo entender, vislumbrar outro se não falar conquista, porque a gente está falando de datas recentes, nós estamos falando aqui de 2013, 2011, nós estamos em 2020, estamos falando no mínimo 7 anos. E aí a gente tem que falar ainda de conquista. A gente vê que países, internacionalmente falando, como França, Dinamarca, Espanha, a própria Argentina, já legalizaram o casamento entre pessoas do mesmo sexo, como uma coisa normal. E a gente falar sobre isso, quando a gente fala da história, a gente não está falando dos nossos 50 anos, dos 50 anos de pessoas que já estão com 70, com 80, até com 90. Nós estamos falando de antes de Cristo. Uma pesquisa rápida que você faz, você vê que isso era visto nas sociedades como normal. Uma pesquisa mínima que você faça na internet, aqui no Google, você vê que a sociedade grega já era assim. Na verdade, era a mulher que era inferiorizada, ela era só para procriar e cuidar dos afazeres domésticos, e os homens, escolhia um adolescente, introduzia esse adolescente na vida sexual, 2 homens. E até hoje a gente ainda tem essa ignorância de ter que discutir sobre esse assunto. Reparou que a gente está falando de uma coisa que já é derivado de uma palavra que é o coração do que a gente está falando. A gente está falando de afeto. Quando você fala de afeto, o afeto você tem por alguém que te traz algum tipo de sentimento e que você gosta de estar com essa pessoa. Então, você está falando de afetividade, não está falando de heteroafetividade, de homoafetividade, de multiafetividade, porque a gente discute todas essas formas, todos esses formatos, porque a gente começa a adjetivar demais, mas a gente está falando de afetividade. E como que você vai interferir na afetividade de alguém? Com que direito outra pessoa vai poder dizer com quem que um outro terceiro que não tem nada a ver com ela pode ou não pode ter afeto? A gente está falando de afetividade. Então, assim, é remoto isso em todos os tempos. A partir do momento que a gente existe, a gente tem afeto, né? Nós somos os seres, os animais inteligentes, e os outros animais também têm afetos. E todos esses comportamentos, eles se transferem, você vai encontrar em todas as espécies. É afeto, você precisa de outra coisa. E a partir do momento que você tem uma afetividade e que você faz parte de um coletivo, o sujeito que está no coletivo, ele é submetido a regras. As regras são nada mais, nada menos de algo para poder organizar um pouco aquele relacionamento de múltiplas afetividades. Porque você tem um afeto de um jeito com um vizinho, um afeto pelo seu marido, um afeto pela sua avó, um afeto pela sua tia. São afetos. Você não vai poder chegar e colocar isso em lei. Como é que vai funcionar o afeto? São associações que você faz. Só que quando você faz associação e aí você vai para baixo do mesmo teto, tá? Esses afetos têm outras riquezas desse afeto, porque ele começa a se aprofundar em outros ramos que vai te exigindo mais regras para que aquilo seja e te traga um pouco daquilo que todo mundo quer, porque eu acho que as pessoas têm um pouco de
receio de falar, mas todo mundo, a partir do momento que nasce, em qualquer região, em qualquer lugar do mundo, ele vai crescendo e vai buscando sua área de conforto. Você escolhe sua área de conforto. Em algum momento, isso acontece também no afeto. Quem é essa pessoa para quem você vai se dedicar e você vai desenvolver e exercitar sua afetividade dentro de uma área que seja confortável para você e para essa outra pessoa, para esse outro ser que também tem afeto por você. A gente está falando de afeto. E vamos combinar que isso é em qualquer relacionamento. Você não vai ser amigo de uma pessoa que você não se identifica com ela. Sim, tudo bem. Você não vai ser nem colega de uma pessoa. Colega, porque o termo não cai bem, porque você é quase que obrigado a conviver com pessoas que às vezes você não concorda ou não simpatiza, e às vezes são colegas de trabalho, né? Às vezes o vizinho, enfim. Mas essa palavra realmente é a que liga tudo. É o afeto, é o amor, é o carinho. Né? E ninguém escolhe, ele acontece. Agora, conta para mim do seu casamento. Como foi realizar esse casamento? Como foi poder estar no seu casamento? O casamento foi feito de uma maneira muito rápida e muito tranquila. A gente reuniu poucas pessoas. Na verdade, quando a gente decidiu casar, a gente tinha um tempo para poder organizar isso, porque nós estávamos num processo de transferência, de sair um pouco do Brasil e ficar fora. Então, a gente precisava se organizar antes para que isso tudo acontecesse, e até por questões também burocráticas, por questão de visto, de trabalho fora, existia toda essa burocracia, que eram regras e vamos respeitar e fazer as regras. Agora, fazer um casamento foi interessante e foi muito bom, porque, primeiro, nós decidimos nos casar num ambiente super tranquilo, que era uma amiga que tinha acabado de abrir um espaço de atividade, que era um café. A gente perguntou se podia casar lá. A gente casou, o casamento tem o mesmo tempo de quando ela abriu o café. E aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos nos divertir nesse casamento. Nós vamos combinar como é que vai ser uma coisa simples, com as pessoas que convivem com a gente ali no dia a dia. Só no dia a dia, não precisa fazer uma festa para muita gente. A gente faz o que tem que fazer, porque tinha a data do cartório que você tinha que marcar. Então, qual data que tem? Tem tal data, você vai lá e casa. Que é interessante também para as pessoas saberem isso, que o cartório hoje, ele tem todo um cerimonial que você acha que vai chegar lá e tem um pedaço de papel, a pessoa vai te dar para assinar. Não, tem um juiz que senta lá, tem uma sala específica para os casamentos, você entra naquela sala com os seus padrinhos, especificamente, se tiver mais convidado também cabe, todo mundo ali, e ali é feito um casamento com um fotógrafo, com tudo isso, e depois a gente foi para um café se divertir com esses amigos. E daí eles fizeram uma boa surpresa, porque nós chamamos duas amigas muito queridas, e duas não, foram três, e mais a dona do café, então foram as quatro, que sentaram, a gente mais ou menos disse o que a gente gostaria, e a gente fez a festa assim. Elas organizaram, cheguei lá, foi uma bela surpresa, e foi tudo tranquilinho, com poucas pessoas, mas foi muito bom. Foi um dia muito agradável, que só confirmava o que a gente já tinha, né? A gente já vinha numa relação de 8 anos, casar, foi só para colocar no papel e deixar tudo muito claro dentro da questão legal, que são as regras da sociedade. É verdade, isso é para qualquer casal, enfim, as regras valem para todos. Filhos, em algum momento vocês pensaram? Não, filho a gente até o casamento já trouxe uma. Já tem uma filha. Então já veio herdada uma filha. Já veio herdada. Já veio herdada uma filha que eu conheci quando era adolescente, né? E que virou uma mocinha. E foi bom, porque nesse período todo eu participei das vitórias dela. Eu participo até hoje. Ela já está bem crescidinha, já fez o seu curso superior, já está fazendo o seu mestrado. Então, tá assim, tá tocando a vida dela. Ela vai tocar a vida. E agora, depois dos 50, ninguém vai inventar de ter filho, né? Daqui para frente, agora a gente vai inventar só de curtir se tiver neto. Mas filho, eu acho que não. A gente ainda inventa uns bichinhos que a gente chama de filho, mas filho... Exatamente. Uns filhos meio tortos que a gente que late, que tem 4 patas, enfim. Isso, e tem os filhos dos amigos também, né? As crianças que surgem e tal. Mas eu acho que é de bom tamanho, porque o resto é tocar a vida, a gente chegando depois dos 50, aí todo mundo chama da melhor idade, e é mesmo, eu acho que é quando a gente tem
vivido muita coisa, muita experiência, errado bastante, ter feito muita coisa que a gente fez de boa e de ruim, e reconhecer isso, entendeu? Então, a questão do... Aí eu acho que é a idade de se assumir. Aí a gente pode usar essa palavra. Aos 50 anos, a gente se assume quem a gente é, porque a gente passa a vida inteira sem saber quem nós somos. De repente, aos 50, a gente já sabe quem a gente é, porque a gente já sabe até onde a gente veio, o que a gente passou, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente realmente quer fazer daqui para frente. E eu acho que aí sim, talvez os 50 seja a época da gente assumir alguma coisa, assumir quem a gente é. É a única coisa que, né, o ser humano que você se transformou ao longo das décadas. É isso. Eu costumo dizer que eu vejo a vida como um teatro. E às vezes você representa papéis que se identificam realmente com o que você é, com o que você gosta, e às vezes não. Porque dependendo de onde você está, essa representação ela se torna obrigatória. Você não pode, de repente, uma pessoa extremamente alegre, mas você não pode, em certos ambientes, também ficar ali, né, naquele momento contando piada, ou enfim. Então, eu vejo como um teatro, e eu vejo que quando a gente passa dos 50, você larga um pouco a representação e é aquela situação do vou estar, então, aonde me cabe. Não é mais eu sou obrigado a estar em todos os lugares. Mas quando a gente passa dos 50, parece que a vida nos dá o direito de falar, agora eu escolho. Não vou fazer, não quero. Eu acho que você me fez lembrar de uma época que eu dava aula e nos primeiros dias de aula eu sempre falava com os alunos, olha só, a diferença de vocês estarem sentados aí nessa cadeira e eu estar aqui na frente falando para vocês, só se resume a isso aqui, eu falava para eles. Aí eu falava assim, isso aqui, professor, o que é isso? Eu digo, tá, você pode chamar de tesão também, porque tem que ter tesão para estar aqui. Mas é a questão do tempo. Então, assim, eu cheguei até aqui, eu passei por estradas que vocês estão ouvindo também. E não é que o meu tempo é melhor que o seu, ou que o seu é melhor que o meu. É só uma questão de tempo. É de você valorizar a questão tempo, que significa experiência. Você é uma pessoa experimentada. Então, você já experimentou tanta coisa que hoje você experimentou, e hoje você sabe, eu gosto disso e não gosto daquilo. E assim, o fato de não gostar não significa que você não queira aquilo. Você não quer para você, mas outra pessoa vai querer. Né? Que aí essa questão do tempo mesmo, do experimentar. Então, você chega aos 50 anos, com certeza essa maturidade traz muito disso. Eu acho que traz para muita gente, um ou outro pode ainda continuar perdido, mas traz para a maioria essa questão, o que é que eu quero? Eu gosto disso, entendeu? Então, essa questão é de tempo. É tempo. Os indianos, eu acho bonito os indianos, quando reverenciam os mais velhos, eles encostam a mão no pé daquela pessoa. Por que eles encostam a mão no pé? Para dizer o seguinte, esses pés andaram por lugares que eu não andei ainda. E que traz essa experiência para mim, porque ao me educar, ou a trocar informação comigo, você traz experiências daquela estradinha que você passou e que você vai me dizer que ali tem uma esquina cheia de espinho. Eu já sei. Talvez você até vai cair no mesmo espinho e vai se furar também, mas você já sabia. Talvez fique um pouco mais fácil e menos surpreendente para você a questão de você se machucar naquela curva ali. Então, essa questão aí é a diferença, é a questão da experiência. Eu acho que a vontade de aprender, ela nunca vai cessar, você vai estar sempre criando coisas novas e aprendendo coisas novas, mas você vai saber o que você não quer mais mexer depois de um certo tempo. E é isso. Com 20, com 30, a gente testa tudo, a gente experimenta tudo. Que bom, né, que a gente pode fazer isso. Que bom que pode fazer isso. E acho que deve fazer, porque aí a gente passa dos 50 e você já testou, já fez. Você, na idade que dava para ser mais irreverente, você foi. Na idade que você não era obrigado a ter tantas responsabilidades, você pode fazer outras coisas. E é o que você falou. E aí a experiência que a gente vai acumulando quando a gente chega aqui é esse nosso bate-papo com tranquilidade para falar de qualquer assunto. Para falar da vida normal que a gente leva, sem preconceitos, sem discriminações, sem disse-me-disse. Sabe, a gente já não está mais preocupado com isso, né, Stan? A gente já passou disso. Porque agora você já se assume, né? O ser humano que você é, o assumir, aí eu volto à palavra do assumir. Você se assumiu o ser humano que você é. A gente tem muita dúvida ao longo do tempo, porque a gente não sabe, você estuda às vezes uma coisa, você não sabe qual trabalho eu vou fazer. Eu gosto de fazer isso aqui, mas
Às vezes a vida vai te colocar em outros caminhos, você vai mudando, e aí você vai aceitando aquilo ali, vai acolhendo aquilo lá, porque uma hora vai chegar num ponto que você se descobriu e que você gosta. Se não gostou, troca, vai experimentar outra coisa, entendeu? E aí a vida vai levando. Quando você vê, de repente, 50 anos, aí você já sabe mais ou menos o que é que você viveu e o que é que você tem, e lembra de um detalhe, que eu acho que esse é um detalhe muito legal, que eu sempre também falei, isso é uma coisa que eu falava há muito tempo, a questão de defeito e qualidade. Eu sempre dizia que quem tem defeito é carro quebrado na esquina. Carro quebrado na esquina tem um defeito, porque ele vai ter um defeito para você, para mim, ou para qualquer pessoa que pegue uma chave, vai ligar e ele não vai pegar. As pessoas têm qualidades. As qualidades dela, às vezes, não combinam com as que você gosta. Então, ela não tem um defeito. Ela tem uma qualidade que não bate com seus desejos e expectativas, mas são qualidades dela. Então, ela não tem um defeito, ela tem qualidades. Mas que para você pode não ser tão interessante. Você vai atrás de outra pessoa que tem as qualidades que você busca, ou que você acha que são mais interessantes. Mas ela não tem defeitos, ela tem qualidades. Perfeito, adorei o carro estragado com defeito. Perfeita definição, perfeita. Uma delícia recebê-lo aqui no nosso canal, Stan. Você está convidadíssimo para vir sempre. Eu quero ver as outras conversas, os outros papos que virão aí com todo mundo. Vamos ter vários. Vai ser sempre muito bom. E é muito bom receber todos vocês aqui. A gente poder bater esse papo franco, aberto, falar realmente o que a gente sente, é muito bom. Que delícia recebê-lo no nosso canal. Venha sempre. E eu sempre falo, eu já passei, mas quem não passou, que passe bem dos 50. Um beijo, querido. Muito legal o nosso bate-papo de hoje com o Stan, né, gente? E se você não viu a nossa conversa de segunda-feira com Michel Platini, contando pra gente um pouco dessas conquistas que foram alcançadas ao longo dos anos, corre agora e não perca. E é hora de deixar o seu like. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora e deixar o seu comentário. Porque o nosso canal Passeio dos 50 é para quem já passou, assim como eu, e para quem quer passar bem. Até amanhã, gente!